Você não precisa ter tudo resolvido para provocar uma mudança na sua vida. Talvez mudança essa que você já queira há muito tempo, mas por algum medo você se limita a não viver e não experimentar esse sonho, não usufruir do melhor que a vida tem para você. E assim foi que em 2024 eu decidi que eu mudaria de São Paulo para o Nordeste. Só que para chegar de fato à mudança eu preciso retomar um pouquinho antes. Antes tô aqui terminando de arrumar meu cabelo e eu vou fazer aqui com vocês. Tem gente que toma café e eu vou terminar meu cabelo. Em 2023, enquanto eu saía do meu trabalho, em dezembro, eu fui acometida por um acidente de trânsito, infelizmente. Uma moto ultrapassou o farol vermelho, ultrapassou a faixa de pedestre. E eu estava atravessando. Eu me vi de frente com a morte, achei que eu ia morrer, de fato. Então essa moto me atingiu em cheio, eu acordei numa mesa de hospital, me ocasionou uma fratura exposta, 2 cirurgias e um tempo de imobilização. Durante esse tempo de imobilização, eu estava me curando fisicamente, emocionalmente, estava me curando de inúmeras coisas que nem eu mesma sabia que havia uma ferida. Passado esse tempo de imobilização, eu quis oferecer para minha mãe e para minha filha uma viagem como forma de agradecimento por cuidarem tanto de mim durante esse período que eu precisei. Eu realmente fiquei bastante dependente, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia abaixar minha perna. Fiquei muito dependente e elas foram essenciais. Nós viajamos e nessa viagem eu falei para elas assim, principalmente para minha mãe: por que não morar aqui? Trabalhar por trabalhar, porque em São Paulo na época eu trabalhava em 2 empregos, eu tava bem exausta mas era o meu foco na época, meu foco era atingir alguns objetivos profissionais e financeiros também. Eu falei, por que vir aqui só a passeio? Por que não morar nesse lugar? Eu sempre gostei do Nordeste, nessa viagem em questão foi para Porto de Galinhas e fazia muitos anos que eu não vinha pra cá, fazia muitos anos mesmo, e nessa viagem que eu pude trazê-la, eu tive essa dúvida dentro de mim. Eu falei, eu quero morar aqui, porque um dia eu tô saindo do trabalho, eu sou acometida por uma moto e eu poderia ter morrido. E se eu tivesse morrido? Eu aproveitei tudo que eu queria ter aproveitado, eu vivi tudo que eu queria ter vivido, eu experimentei todas as comidas que eu queria experimentar. Claro que talvez nem tudo a gente vai fazer, mas e o que tá dentro do nosso alcance? A gente não faz por quê? Por medo? Por medo de enfrentar algo desconhecido? Por medo de não dar certo e ter que voltar? Por medo de se expor? Às vezes a gente se limita por algumas coisas tão bobas, tão bestas e no fim a gente enxerga que a maioria não tá nem ligando, não tá nem aí. É claro que numa mudança geográfica, que foi o meu caso, a família se importa, a gente tem saudade, isso dói, isso sente muito, mas vale a pena para viver um sonho. E nesse meio tempo, essa viagem aconteceu em agosto e a minha mudança ocorreu em abril de 2025. A princípio eu não foi uma transferência do meu trabalho, não foi algo que eu tô indo com o meu trabalho certo em vista, tô indo porque tenho familiares ali, tô indo porque tem alguém me esperando. Não. Eu vim e decidi reconstruir aqui. Decidi fazer tudo aqui. Foi uma saída da zona de conforto. Eu quis me colocar nesse lugar. Que algumas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de encontrar o desconhecido, tem medo de encarar a nova realidade, né? Então, cada um tem a sua jornada a seguir. E pra mim isso fazia muito sentido e eu vim pro Nordeste. Vim pro Nordeste, vim pra João Pessoa, na Paraíba. Claro que tem muitos desafios, não é uma cidade perfeita, assim como não era São Paulo. Tem as suas dificuldades, tem problemas urbanos, tem corrupção, tem. Mas para além da cidade paradisíaca, algo dentro de mim me motivou para essa mudança. E é esse algo que não faz eu me arrepender. Então o medo ele sempre vai existir. E aí a gente decide se vai com o medo mesmo ou deixa ele tomar conta da nossa vida. Só que tem um detalhe muito importante, que fez tudo fazer mais sentido na minha vida. Na sexta-feira à noite, eu fiz uma oração, pedindo para Deus assim: Senhor, mesmo que me doa, seja feita a sua vontade. Mesmo que me doa, seja feita a sua vontade. Então e não é sobre religião, não é sobre nada, sobre um ato de fé que eu tive ali. Mas quando eu acordei, eu me lembrei dessa oração. E eu entendi que teve essa oração,
teve ambulância no mesmo semáforo que eu estava, teve a viatura que também estava do outro lado da rua, o socorro foi muito rápido, muito breve. O hospital que me recebeu ficava a 5 minutos do local, então tinha um mistério aí por trás, algo sobrenatural estava acontecendo. E muitas vezes a gente não entende, só que a cura, para ela acontecer, ela precisa doer. E essa cura que me ocorreu foi mais uma cura interna do que externa. Essa cura, ela precisava acontecer para que eu pudesse viver o novo. Viver o que a vida tem para me entregar e não somente o modo automático que eu estava vivendo, trabalho, vai para casa, um lazer no final de semana e etc. Não julgo quem vive assim. E se tá bem pra você, tá ótimo, tá tudo bem. Só que pra mim começou a não fazer sentido. Pra mim o que começou a fazer sentido era eu preciso usufruir da minha vida antes que ela acabe. É lógico que tudo tem as suas demandas. Você precisa trabalhar pra comer, você precisa angariar recursos, tem a sua família, tem as suas responsabilidades. Mas de repente, se a morte chegar frente a frente com você, o que você vai ter vivido? O que você vai ter feito? Qual é o estilo de vida que você está levando? O que você tem deixado de fazer por medo? Talvez a fase mais importante da nossa vida é aquela que a gente encontra a pessoa que a gente mais precisava encontrar, que éramos nós mesmos, somos nós mesmos. A gente vive em busca de tantas coisas, querendo encontrar tantas coisas, novos amores, novas pessoas, e a gente esquece que nós mesmos temos os nossos sonhos, as nossas vontades e que a vida tá passando, tudo tá acontecendo e você tá deixando se levar pelo cotidiano, pelo dia a dia. Então, encontra você, encontra as suas vontades, quais são as suas vontades, o que você quer fazer e não deixa isso silenciar dentro de você. Então, por que não fazer tudo isso num ambiente novo?